Olha só quem voltou para falar com vocês e bem-vindos aqui a esse canal maravilhoso. E ao mesmo tempo eu gostaria muito aí que vocês, se inscrevessem nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhar com a galera. Bom, é o seguinte, gente, o assunto de hoje é um assunto que eu vindo, pesquisando e visto, nas redes sociais, que seria uma reclamação. E ao mesmo tempo, eu até entendo essa reclamação, Porque é o seguinte, quando a gente vê uma série, ou um filme, ou até então joga um jogo de videogame, ou vê uma animação, a gente percebe a demora para ter uma segunda temporada ou uma continuação, Ou para o jogo ficar pronto. E ao mesmo tempo, nas redes sociais, eu vi uma reclamação que as pessoas falaram assim: poxa, eu sinto falta, daquela época quando tinha 22, 23 episódios. E, gente, por incrível que pareça, eu não sinto nada, eu não sinto falta dessa época. Porque, cara, por incrível que pareça, quando tinha 22 ou 23 episódios, ou até então 24, as coisas não tinham uma consistência, A história se perdia no meio do caminho. Hoje em dia, a gente tem minisséries de 6 episódios ou 8. Hoje as séries vão até mais ou menos 10 episódios, Só que ao mesmo tempo, quando demora muito, uma continuação de um filme, ou uma segunda temporada, ou de ter a última temporada, Porque o final desse ano a gente vai ter Stranger Things. E por incrível que pareça, os atores já seguiram em frente, E final desse ano a gente vai ter aí, a última temporada de Stranger Things. E ao mesmo tempo, existe um hype por conta das séries que a gente vê na Netflix, na Amazon e por aí vai, ou de um filme. E também, gente, se vocês forem prestar atenção, a Disney também teve que se readaptar em várias coisas, Então, quando eu digo se readaptar, a Disney, os streamings, porque assim, gente, aconteceu duas coisinhas que a gente meio que esquece. Primeiro, aconteceu uma pandemia e os estúdios tiveram que parar definitivamente, Porque não tinha muito o que fazer. As pessoas tiveram que ficar em casa. Existia ali uma quarentena, um isolamento social. E também, depois da pandemia, tivemos uma greve dos atores e dos roteiristas, que foi entre 2023 e 2024. E as produções também tiveram que parar. Então, assim, séries que teve muito hype, Que é Stranger Things, ou filmes da Marvel, ou filmes da DC, que é da Warner, ou até então outras séries ou outras animações de outros streamings, E também Wandinha sofreu isso, porque até então a greve não ia acontecer, mas aconteceu. E as produções, meus queridos, teve que parar. E se não parasse, ia dar mais problema ainda. Então, o que a gente percebe? Os atores que começaram mais ou menos por volta dos seus 12 ou 13 anos, eles cresceram, certo? Cresceram até demais. Então, é muito estranho ver aquela série, aquela continuação daquela sua série, ou de um filme, ou de uma série, ou também daquele jogo de videogame, ter algumas mudanças. E é estranho, porque você viu aquele ator com seus 10, 12 anos, e quando você vai ver de novo, ele não tem mais aquela idade. Então, assim, eu entendo perfeitamente a dificuldade disso de entender, E outra coisa, gente, hoje, as produções, a indústria do entretenimento, eles querem testar o público também. Então, todo ano vai ter um jogo novo, um filme novo, uma animação nova, todo ano vai ter. Só que ao mesmo tempo, a empresa quer saber o que o telespectador tá querendo. Se aquela série vai dar certo ou não. Se vai dar certo aquele jogo de videogame ou não. Eu entendo que hoje em dia as coisas estão sendo entregadas nas coxas, Que seria a qualidade inferior ou até então mediana, e as qualidades não estão sendo uma boa qualidade, Não é um filme de uma boa qualidade, uma série de qualidade. Então, é
É difícil, né, esperar, porque existe uma ansiedade dentro da gente e a sociedade vive assim, na ansiedade, que a gente quer saber o que vai acontecer numa continuação das coisas, né? Isso é normal. É normal, gente. Então, assim, eu entendo a reclamação das redes sociais, a demora. Ah, eu não aguento mais esperar Stranger Things ou Wandinha ou outra série que eu não sei o quê. Ah, eu prefiro quando tinha 22 a 23 episódios. Gente, eu já falei sobre isso. Na época que dia 22 ou 23 episódios, as séries acabavam em maio. E tinha os breaks, né? Que seria de final do ano ou no meio do ano, assim, né? Porque as séries iam acabar mais ou menos em maio. Gente, era assustador. E outra, eu via, viu? Eu via. E posso falar pra vocês, sinceramente, 22 episódios, ou 23, ou 24, ou até então 25, a série se perdia, tá? Vê uma série que tem mais ou menos 22 episódios que você vai entender que a série se perdia no meio do caminho. Então, gente, a gente precisa agradecer aos streamings que hoje eles conseguem mesclar as histórias e deixar mais conciso, que tenha um começo, meio e fim. Mas eu entendo a reclamação da demora, tá? Isso também é para jogo de videogame, a gente não vê a hora de jogar um GTA 6. Eu também, gente, eu não vejo a hora de jogar um Horizon Desert. Quando eu vi aquela trailer daquele gameplay, eu fiquei doidão, querendo jogar aquele jogo. O jogo ia lançar esse ano, mas mudaram para o ano que vem. Recentemente, o Mortal Kombat 2, que é a continuação, ia lançar em outubro. Agora a Warner decidiu lançar ano que vem. Olha como que são as coisas. Então, assim, a indústria tenta testar nós, a nossa paciência, e o que a gente quer ver naquela série. Ao mesmo tempo, eles vão cancelar, eles vão demorar. E isso, gente, a Amazon faz. Faz isso o ano inteiro. A série lança em março, dá 3 ou 4 meses, eles cancelam, renovam. Isso a Netflix também faz. Todos os streams vão fazer isso. Que é por isso que as pessoas estão reclamando, pela demora. Tipo assim, se você for ver uma série X que tem a sua primeira temporada, tem gente que tá falando que nem vai ver a primeira. Vai esperar para ver se vai ter continuação. É uma pena, porque assim, é interessante a gente sempre apoiar os atores, não a indústria, tá? Não a grande indústria. Grande indústria, pelo amor de Deus. Não, apoiar executivo já é outra história, mas apoiar os atores, porque, gente, os atores estão ali para trabalhar e trazer conteúdos para a gente. Isso também é para tudo, gente, para animação. Pode ser que a animação que lançou em 2010, a sua continuação seja ou esse ano ou em 2028. É normal. Demora, existe um trabalho, existe logística para isso tudo. E outra coisa, ultimamente, tanto a indústria dos filmes, de séries ou de jogos de videogame e animação, eles preferem cancelar do que lançar. Porque cancelar é mais barato do que lançar. Porque para lançar precisa fazer marketing. E eles precisam de logística, de dinheiro. Então é difícil, gente. Eu entendo a demora, eu entendo essa ansiedade toda que aflora em nosso intestino e vai, a gente quer ver tudo ao mesmo tempo. E existe uma palavrinha para isso que é o FOMO, né? Que a gente quer tudo ao mesmo tempo, mas a indústria tenta, né? E é difícil. É difícil a indústria agradar tudo e todos. E ultimamente, a gente sabe muito bem por que a indústria está fazendo essas coisas. Porque ela quer testar a nossa paciência, a nossa ansiedade e por aí vai. Então, assim, quando eu vejo essas reclamações nas redes, eu entendo perfeitamente. Porque existe ali, putz, meu, essa série foi lançada em 2020. Ou esse filme foi lançado, entendeu? É difícil. Eu entendo isso, mas não é fácil. A indústria de entretenimento, que os streamers e estúdios, eles tentam. Mas a culpa nunca é só deles, né? Muitas vezes é alguma coisa que está acontecendo no mundo, ou aconteceu alguma coisa com aquela indústria, ou porque é difícil, gente, porque existe toda uma logística. Mas também eu concordo com a reclamação, porque é muito difícil você esperar uma série que você sempre amou de paixão e só lançar em 2026, ou final desse ano, ou não sei.
Então é o seguinte, gente, podem reclamar à vontade, mas por incrível que pareça, a indústria do entretenimento vai fazer isso com a gente sempre. Porque eles testam e fazem de tudo e eles sabem que o hype passa. E por isso que as pessoas esquecem que determinada série lançou, ou filme, ou animação, ou jogo de videogame lançou. Porque é isso que a indústria faz. Ela cria o hype, dá um ano, 2, 3, a gente vai perdendo esse hype, entendeu? Mas é isso, gente. Eu tô tentando, né, trazer aqui pra vocês um assunto que é interessante, mas de tentar converter o que eu vi e tentar diluir pra vocês. Porque, gente, sinceramente, eu não quero ter 22 episódios de novo, não. Eu não quero ter 22, 23, 25 episódios, não. Eu prefiro 1000 vezes 8 episódios, 6 episódios ou 10. 10 eu já acho bastante. Então, assim, gente, tem que pensar, né? A indústria mudou e eles tentam mudar. Hoje em dia parece que eles querem mudar de novo, né? Mas vamos ver como que vai ser daqui pra frente, tá bom? Bom, o assunto é complexo, eu entendo. Vocês ficam por aqui. Um abraço a todos. Eu volto, tá? Não fiquem ansiosos, não fiquem com essa fomo, mas eu estarei voltando. E falei demais. Eu também tô ansioso pra várias coisas. Vou tomar uma água. E eu vou embora. E você também vai fechar esse vídeo e tchau!